O Senhor está falando, ó, orem no Espírito em todas as ocasiões. Então são em todas as ocasiões. A gente ora para quando acorda, a gente ora quando está indo para o trabalho, quando está levando o filho para a escola, quando vai comer, quando vai começar o seu trabalho, quando vai fazer uma reunião, quando tem que fazer um exame, quando volta para dormir, quando está lá botando os filhos para dormir. Estou orando em todos os aspectos. Você ora dezenas de vezes aí ao longo do dia. Você lembra do Senhor? Centenas de vezes. Senhor, me ajuda, Senhor, me dá paciência, Senhor, me dá força. Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, Senhor. Me ajuda a lembrar isso. Me ajuda a viver de uma forma diferente, Senhor. Me ajuda. E Ele vai ajudar. O seu Pai, que está no secreto, o recompensará. Mais uma madrugada abençoada que nós temos essa grande oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor. Bom dia a todos. E quero ler para você uma palavra, algumas palavras, algumas passagens bíblicas nós conhecemos, né? Nós falamos, nós até são versículos famosos, né, se a gente pode dizer assim, mas às vezes a gente se distrai, né, com o poder dentro dessas mensagens. Aqui em Mateus 6,6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Quantas vezes que nós enfrentamos situações e a nossa resposta não foi a de orar? O Senhor está falando, olha só. Veja o nível de fé que nós precisamos desenvolver, pessoal. O Senhor está falando algo claro, está diante dos nossos olhos, que quando nós oramos, o Senhor nos recompensa. E Ele fala, ore no secreto, ou seja, não é para você ficar mostrando para alguém, deixa eu orar alto aqui, é como o Senhor disse já, né? Que os religiosos, eles ficavam nas esquinas, que aí pega dos dois lados de quem está lá, e eles faziam orações muito longas, né? Mas era para as pessoas verem, né? Ou os ímpios, né? Os que não eram judeus, às vezes faziam orações também para mostrar como eles eram espirituais. Mas o Senhor está falando aqui de intimidade. O Senhor está falando aqui, do secreto. Quantas vezes que nós poderíamos responder, reagir a uma situação orando, só que a gente achou que aquilo não funcionaria, não é isso que vai mudar a minha vida, não é isso que vai me dar a vitória, eu lá vou parar agora que eu estou fazendo e vou lá orar. É isso que ele está falando. Lembra das ordens simples? Lembra daquelas coisas que são tão simples que parece que não funciona? Pois é. Quantas vezes que nós não passamos por cima da palavra, não passamos por cima de coisas básicas que mudariam a nossa vida. São tantas coisas, né? Como a bispa fala nos programas, fala nos cultos. Se a pessoa mudasse pequenos hábitos do dia dela, faria tanta diferença. Como a gente sempre lembra, né? Se a pessoa ler lá aqueles capítulos todos os dias, gastar lá 20 minutos, 30 minutos do dia dela, das 24 horas dela, para ler, para estudar, ao longo dos anos, ao longo de um ano, né, que seja, aquilo vai se transformando em centenas de horas.
né? Ou às vezes um hábito, né, de mudar pequenas coisas na alimentação, pequenos hábitos na atividade física, né, que já fariam tanta diferença no dia a dia da pessoa, na saúde, no corpo, na disposição. Mas não. O ser humano sempre quer buscar um atalho que no final das contas aquilo acaba sendo o caminho mais difícil. A gente pode, você já deve ter visto, né? A pessoa podia escolher aquela estrada bem feita, aquela estrada toda plana, parece um tapete, mas ela tem pedágio. Você precisa pagar um pedágio, porque aquilo tem uma qualidade que precisa ser mantida, né? Alguém investiu ali, né? Mas não, eu não quero não, eu vou aqui por essa estradinha de terra, que não tem pedágio, é um atalho, vou pegar um atalho. E essa estradinha de terra tem buraco, ela tem lugares que está toda cheio de lama, e no final das contas, aquele pedágio que poderia ter sido pago, não faria diferença, mas aí eu quis ir pela estradinha de terra, quis ir pelo atalho, eu estraguei o meu amortecedor, eu sujei o meu carro, eu estourei um pneu, eu gastei mais combustível, porque eu andei devagar, eu tinha que parar, tinha que sair de novo, e o que gasta mais energia do carro é na saída dele, é o sair da inércia. Gastei mais pastilha de freio também. Então, essa economia, esse atalho, acabou se tornando muito mais caro. E na vida, nós temos a maldita tendência de fazer assim também. Às vezes a pessoa se esforça, ela vai atrás do homem, ela vai atrás de pessoas, ela vai atrás de um monte de coisas, mas estar aqui igual você está na madrugada, é difícil demais. Não quero pagar esse preço. Deixa eu ir no meu atalho, deixa eu buscar o meu atalho e fazer do meu jeito. O Senhor nos dá um caminho. O Senhor nos mostra, quando você orar, vá para o seu quarto, vá para a intimidade, vá para um lugar que vai ficar só você e Deus. Ore, e Ele vai te recompensar. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. O Senhor está vendo a sua intenção, a sua motivação, o Senhor está observando o seu coração. Mas eu não quero não. Está difícil demais. Difícil é pegar o atalho. Difícil é desgastar mais, difícil é perder mais tempo, mais vida, mais recursos. Esse é o difícil. Eu não quero andar no caminho que o Senhor me deu e pagar aquilo que vale, aquilo que é o preço que vale. Mas está caro. Caro vai ser a manutenção depois de ter pegado o atalho. Caro vai ser o desgaste. Eu não quero pagar esse pedágio. Mas aí furou um pneu, deu um problema, agora tem que ficar esperando o guincho chegar 2, 3 horas até chegar lá. Se tiver seguro, né? Então, meus queridos, essa palavra aqui, veja como ela tem tanto poder dentro dela, e às vezes a gente passa batido em tantas passagens bíblicas, né? Tantas dicas, tantos ensinamentos que o Senhor nos dá, e a gente vai passando assim por cima, despercebido, e não aproveita todo o potencial, todo o poder que a palavra nos dá, todo o poder que o Senhor já depositou dentro de nós. Ele falou, tudo aquilo que nós orarmos, crendo que receberemos, nós viveremos. Mas a pessoa, esse poder da palavra é tanto para construir quanto para destruir. Então tudo aquilo que eu pego e eu falo, e eu creio que vai acontecer negativamente, aquilo vai acontecer, aquilo sucederá. Então se eu acredito que vai dar errado,
se eu amaldiçoo a minha vida, se eu xingo o meu cônjuge, se eu falo mal da minha empresa, do meu trabalho, do meu colega de trabalho, do meu carro, falo que o meu dinheiro não dá para nada, que esse carro é uma porcaria, que esse menino não muda. Eu creio e isso se sucederá, isso vai acontecer, porque é o poder da palavra. O Senhor está falando, quando eu orar, eu vou buscar intimidade e o Senhor vai me recompensar. Olha o que diz em Efésios 6,18. Orem no Espírito. Então, olha, é o tempo todo conectado com o Senhor. Então, você está dirigindo, você está falando com o Senhor, meu Deus, me dá a visão, me dá a sabedoria, Senhor, me ajuda nisso. Você está lá, ó, você está na sala de espera aí, ó, para falar, ter uma reunião. Você está lá, Senhor, me dá as palavras certas. Toca no coração dessa pessoa. Me dá a vitória, Senhor. Eu preciso dessa vitória, dessa resposta. Eu estou indo atender um cliente, eu estou em espírito. Senhor, abençoe esse cliente. Abençoe ele para que ele me abençoe também. Abençoe a vida dele. Que ele goste do produto, que ele goste, que ele faça até uma compra maior. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, ó, tenha isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então estejam atentos, ó, o que está passando aí na sua cabeça agora? Você está cochilando, você está com sono, mas não perca a sua oportunidade. Senão vai fazer um sacrifício de tolo. Ó, então estejam atentos. Ok, então, deixa eu despertar, deixa eu prestar atenção, vou ficar em pé, vou fazer alguma coisa e perseverem. Perseverem no quê? Na oração. Ah, mas eu não tive essa resposta hoje. Mas eu vou orar, quem sabe eu tenho amanhã. Ah, mas eu orei amanhã também, então, mas não tive a resposta hoje. Mas eu vou continuar orando, ora. Porque o tempo não é meu, o tempo é de Deus. Quanto mais eu luto, mais eu insisto, mais eu oro, mais eu persevero, mais rápido ela chega. Mas tem gente que, infelizmente, ele gosta do caminho longo, mais difícil, né? Tem gente que prefere, vai fazer o quê? São escolhas. Ela acaba escolhendo o caminho que tem mais obstáculos. Ela poderia orar, ela poderia orem no Espírito em todas as ocasiões. Mas ao invés dela colocar na mente dela essa dependência do Senhor, o que ela bota na oração dela, o que ela bota no espírito dela, ó, orem em espírito, ela na verdade está reclamando em espírito, ela está reclamando de verdade, ela está pensando o pior em espírito e ela está externando aquele problema também. Então, quanto tempo, pessoal, talvez a gente já não perdeu falando bobagem, desabafando com pessoas, quando eu deveria ter seguido essas duas direções. Eu vou para o meu quarto, eu vou orar ao Senhor e eu vou meditar nas coisas certas. Eu vou orar em espírito, eu vou apresentar toda a oração e súplica ao Senhor. Então eu tenho que tomar essa decisão. Nós estamos aqui, ó, nessa madrugada de casa firme, nos nossos projetos de conquistas. A gente tem declarado coisas tão grandes, tão abençoadas. Mas quanto que nós temos realmente dependido do Senhor? Porque trabalhar, eu sei que você trabalha. Você não tem preguiça. Mas quanto que eu tenho dependido do Senhor de verdade? Daqui a algumas horas você vai sair, vai para o seu trabalho na quinta-feira, vai ter dormido pouco, mas você está, ó, plantando, investindo na sua vida espiritual. Ok? E agora nós saímos já com uma mente preparada.
Então, eu estou aqui na madrugada, estou orando, estou aqui investindo na minha vida espiritual. O que eu vou fazer com isso agora? Agora o Senhor espera, mente preparada para a ação. Então agora eu estou com a minha mente preparada para agir. Então eu vou me deparar com situações, seja no meu casamento, seja no trabalho, seja no trânsito, seja naquele dia que veio uma seta para me afetar o emocional, para me entristecer, para me deixar pesado. E orem em espírito, Senhor, por que eu estou assim? Por que eu estou com esse nervoso? Por que eu estou sentindo isso, estou querendo fazer isso, estou querendo falar isso e eu sei que está errado? A gente vai orar daqui a pouco. Mas não adianta a gente orar e não ter consciência. Porque o Senhor fala numa ordem, olhai, vigiai e orai. Então olhem, vigiem e orem. Então eu tenho que olhar, eu tenho que estar atento. Aí eu tenho que vigiar, eu tenho que permanecer focado. Aí eu oro. Porque se eu só oro, mas eu não estou atento, eu viro a esquina ali, eu já pego de novo o problema para a minha vida. Já começa a me irritar, começa a me atormentar. Tem gente que ela fala que ela tem um estupim curto, né? Na verdade, ela é uma pessoa desequilibrada. Que é aquela pessoa que é uma pessoa imatura ainda emocionalmente. Pessoas que dizem que têm um estupim curto é porque elas são imaturas ainda. Elas, na verdade, elas apenas botam para fora aquela carnalidade, aquela ansiedade, aquela imaturidade ainda. Porque a menor contrariedade dela, ela já vai lá e joga tudo para o ar, e desanima, e ofende as pessoas, e se isola. Essa é uma pessoa, infelizmente, pequena por dentro. É uma pessoa que ainda é um bebê emocionalmente. Ela não cresceu. E a gente precisa crescer, pessoal. A gente precisa desenvolver. A palavra nos dá ferramentas tão incríveis, tão poderosas, que às vezes a gente é tão poderoso, tão incrível, que a gente acha que não é bem assim. Olha só o que o Senhor está falando. Quando você orar, vá para o seu quarto, e então seu pai que o vê no secreto o recompensará. É muito forte isso. O Senhor está falando que a gente vai vai apresentar a Ele, e Ele vai nos recompensar. Mas às vezes a gente usa toda a nossa força para ficar aí, como aquele provérbio: eu vou descansar um pouco mais, eu vou cruzar os meus braços, eu vou esperar não sei o quê, eu vou ficar aqui. Aí o problema virá, né, nesse caso, e a miséria virá sobre você como um ladrão. Mas pode ser uma doença, pode ser uma opressão, pode ser um divórcio. Eu estou esperando, eu estou aqui parado, eu estou aqui sem fazer nada, eu estou aqui reclamando. Então o problema virá e me surpreenderá. Espera aí, o que aconteceu? De onde veio isso? Pois é, eu estou aqui de braços cruzados. Eu, ao invés de gastar minha energia indo lá orar ao Senhor, pedir misericórdia ao Senhor, pedir as vitórias ao Senhor para que Ele me recompense, eu estou simplesmente levando a vida de qualquer jeito, atraindo problemas para a minha vida, atraindo maldição para a minha vida, atraindo peso para a minha vida, levando peso para a vida dos outros. Então nós precisamos despertar para o poder da palavra, pessoal. O poder da palavra de Deus e o poder das nossas palavras. Que quando nós falamos e meditamos, orem no Espírito, o Senhor não está nem falando para eu ficar aqui, e cansa, e fala, gasta saliva. Não, é conexão com o Senhor. É conexão o tempo todo. Você está na rua, você está no trânsito, você está no chuveiro, você está em todos os lugares. Estou atento, estou meditando, estou falando com o Senhor. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me dá força, meu Deus, me dá sabedoria, meu Deus, me dá inteligência, meu Deus, me ajuda a conduzir essa situação, me ajuda, Senhor. Ele quer participar das nossas vidas. A gente vive num tempo onde as pessoas
estão sendo levadas, e elas têm permitido isso, a acreditar numa fé de coisas naturais, a não lutar mais pela vitória na saúde dela, porque o médico já disse que não tem o que fazer, então ela fica com o que o médico falou. Não, porque ela está oprimida. Não, deve ser um problema hormonal. Não, ela está com depressão. É um problema químico. É um problema aqui no cérebro dela, no pâncreas dela, em algum órgão dela que está deixando ela triste. Não é uma opressão. É um menino aqui que tá dando trabalho. Não é que ele está oprimido. É porque ele está com déficit de atenção, então tem que dar um remedinho para ele. Esse casamento aqui não está sendo destruído porque vem de uma linhagem de pessoas derrotadas do casamento. A mulher, a avó era louca, a mãe era louca, o pai era um desequilibrado, o avô era um desequilibrado. Então está vindo esse demônio aqui e atacando no marido, atacando na esposa, atacando nesse casamento, mas não é porque tem orgulho aí, não é porque tem portas abertas, não é porque tem ofensas, não. É porque o problema é o outro. E Deus quer que eu seja feliz, então para ser feliz eu vou quebrar a minha aliança e eu vou achar outra pessoa, porque a minha solução estará em outra pessoa, porque o meu problema é outra pessoa, é essa pessoa. Não, não é verdade. Não é verdade. O problema está em nós, o problema está em mim, está em você. E a solução também. Quando nós mudamos, quando nós entendemos, quando nós lutamos com a fé, nós vencemos essa questão no filho, nós vencemos essa questão no casamento. Ah, mas o outro não quer mudar. Ah, mas eu não estou vencendo essa parte. Ok, mas você está vencendo você. Você está vencendo em você, você está crescendo, você está evoluindo, você está mudando, é o que importa. Porque eu não mudo você, você não me muda. Eu não mudo a Mariana não me muda, quem muda é a pessoa. Deus nos deu algo incrivelmente poderoso, que chama-se livre-arbítrio. Ele não quer robozinhos, ele não quer pessoas manipuladas, ele quer pessoas livres. Quem gosta de escravizar é o diabo, que escraviza com comida, que escraviza com sexo, que escraviza na religião, que escraviza com a dependência de imagem, que escraviza com um monte de coisas, mas o Senhor quer pessoas livres, que escolham estar com Ele, que queiram estar com Ele, que decidem tomar a sua cruz e seguir Jesus. E tomar a sua cruz vai ser justamente isso. A cruz é pesada, a cruz é dura, a cruz não é suave. Então, é enfrentar o que eu tenho que enfrentar, é confiar no Senhor, é pagar o preço certo, porque um preço nós sempre vamos pagar, a gente sempre tem que lembrar disso. Eu não estou disposto a pagar o preço dessa rodovia, deste caminho aqui que o Senhor está me passando. Eu prefiro pagar o preço pegando o atalho, que eu pego a estrada tortuosa, a estrada esburacada, aí eu furo um pneu, estraga a suspensão, eu tenho que esperar o guincho, e no final das contas esse preço se tornou muito mais caro, muito mais elevado. O custo disso foi muito pior. Perdi a minha saúde, perdi a minha família, perdi o tempo, perdi oportunidades, perdi a chance de ser uma pessoa impactante, mas eu preferi ser uma pessoa difícil, uma pessoa teimosa, uma pessoa carnal, uma pessoa intolerante, quando eu poderia ter escolhido o caminho de ser um exemplo, de ser um exemplo de equilíbrio, um exemplo de credibilidade, um exemplo de fé. Nós faremos, a bispa vai fazer esse jejum, todo o ministério vai fazer esse jejum dos 30 anos de gratidão. Só existe esses 30 anos porque milagres aconteceram. E por que milagres aconteceram? Porque alguém se levantou, no caso ela, e não aceitou a naturalidade da vida, as fatalidades da vida. Mas ela se levantou e usou a fé.
quando você orar, vá para o secreto e o seu Pai o recompensará. Orem em todas as ocasiões. É orar para ir, é orar para voltar. É orar para falar e orar para não falar. É orar para fazer e orar para não fazer. Tudo vai depender do contexto. Às vezes você quer fazer alguma coisa que está errado, que é na carne, vai ser ruim. Você ora, Senhor, me dá domínio próprio, me dá equilíbrio, me segura, Senhor. E outra não, tem hora que é para fazer. Tem hora que você quer falar, mas está errado, então, Senhor, me fecha a minha boca, Senhor. Tem hora que você fala, Senhor, me dá as palavras certas para lidar com essa pessoa, Senhor. Então me dá força para lutar. E me dá força para ficar no meu lugar. Me dá força para levantar e reagir e agir de uma forma correta, Senhor. Mas também me dá força para ficar em silêncio. E assim nós vamos dependendo do Senhor, porque Ele está falando, ore no Espírito em todas as ocasiões. Então o Senhor está falando. O Senhor está falando do poder da oração. Do poder, que o poder da oração é para mover montanhas, é para criar situações, para anular outras situações. É para tudo. A oração para me abençoar, a oração para quebrar um jugo, para quebrar uma maldição. Então o Senhor nos dá as ferramentas para seguir na estrada que vai funcionar, na estrada que eu vou ter que pagar um pedágio, porque eu tenho que pagar um preço. Mas esse preço é infinitamente melhor do que todos os outros prejuízos que eu vou ter no atalho. Então, meus queridos, vamos nos levantar de verdade. Vamos nos levantar com coragem, para que você se torne a coluna espiritual da sua casa. Para que você pegue essas situações que você precisa de vitórias e que você testemunhe cada uma delas. E você acredite nisso, e você a coloque na presença diante do Senhor. Meu Deus, eu preciso do Senhor. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, abre a minha mente, me ajuda a enxergar, Senhor, me dá discernimento. Me ajuda a lidar com essa questão. Medite, ore em todas as ocasiões. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não consigo, Senhor, não é para mim. Eu não me vejo naquilo, Senhor, mas me ajuda a romper isso, Senhor. Eu não me sinto preparado. Eu não me sinto capaz para essa situação, mas me ajuda a me preparar então, Senhor. Me ajuda a dar conta disso, me dá graça para essa situação. Não é chegar e falar, não, eu vou desistir, não, eu vou parar, não, isso daqui não é para mim, não. Não, que isso, muito problema, muita dificuldade, pois é. O problema vai ser, vou ter sempre, de um jeito ou de outro, o problema vai vir. Aí eu tenho que olhar com a perspectiva bíblica. O que eu estou aprendendo com isso? O que eu estou tirando disso? Qual é o ganho que eu estou tendo com isso? Porque para cada problema que nós temos ganhos também. A gente aprende, a gente amadurece, a gente se torna mais resiliente. Um ganho nós sempre vamos ter. Então isso é muito bom. Se os seus olhos forem bons, seu corpo será cheio de luz. Se os seus olhos forem maus, seu corpo terá trevas. Então, nós nos alegramos, a gente se alegra por todas as situações, por todas as provações. A palavra nos instrui a agradecer e a se alegrar diante dos problemas. Mas quem fica feliz com problemas? Ninguém fica feliz com problema. Mas eu tenho que ver o lado bom do negócio. Mas qual é o lado bom do problema? Exatamente isso. Eu me aproximo do Senhor, eu aprendo. Talvez eu dei condições para que esse problema viesse até a minha vida. Então eu estou aprendendo, se eu continuar assim, eu vou viver isso. Então não vou mais viver isso. Essa eu não caio mais. Esse erro eu não cometo de novo. Olha que ganho maravilhoso.
Diferente daquele que vive caindo no mesmo buraco. É uma coisa incrível, né? O ser humano é uma máquina assim que realmente precisa ser estudada, né? Porque ele está vendo que o negócio não funciona, ele já caiu naquele problema, ele já estragou com as coisas outras vezes, mas ele continua insistindo. Não, vai dar certo, opa! É aquele exemplo que eu sempre dou. A pessoa está fazendo, todo mundo ali perto dele fez aquela receita de bolo e deu certo. Ele já fez várias vezes e deu errado. Ah, mas não pode ser. Deve estar errada essa receita. Não, não está errada não, porque várias pessoas fizeram essa receita. Várias pessoas seguiram esse caminho. Várias pessoas testemunharam a vitória por elas terem orado, perseverado, resistido, insistido na coisa certa. Mas aí na sua vez vai falhar? Não. A falha está na execução, a falha está no procedimento. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Então, mas se estivesse fazendo certo, se a receita tivesse alinhada, tivesse organizada, ia funcionar. Então eu preciso analisar, parar e refletir qual é a linha que eu estou pegando que não está certa. Qual é a situação que ainda tem sido recorrente na minha vida que eu preciso quebrar esse padrão. Sempre que eu estou numa posição boa, eu faço alguma coisa, eu me saboto, eu estrago. Sempre que eu estou com o casamento fluindo bem, eu tenho uma crença aí que eu preciso estragar alguma coisa, e eu vou lá, eu faço um comentário, eu brigo, eu fecho a cara, eu faço uma piadinha, eu lembro do passado, e aí eu saboto tudo. Eu começo a ganhar mais dinheiro, eu tenho uma promoção, um aumento, ao invés de eu fazer os 3 potes lá, né? Eu guardo um pouco, eu gasto um pouco, né? E eu dou um pouco. Não. Aumentou meu salário, eu recebi o bônus, eu só pego e gasto tudo. Aí depois tem um problema, um aperto, uma crise, uma quebra de alguma coisa, um problema ali que precisa resolver, aí não tem margem, não tem caixa, não tem outras coisas. Ah, meu Deus, aí meu problema é dinheiro. Não, meu problema é condução da minha vida. Nosso problema não é falta de dinheiro, nosso problema é falta de condução, falta de ordem simples, de entendimento, do básico. Tem algo anormal, tem algo extraordinário aqui que o Senhor pediu de difícil? Quando você orar, só vai para o seu quarto e fala lá com Ele. Qual é o mistério, pessoal? É igual Naamã. Naamã queria assim, um show pirotécnico, né? Quando ele chegasse lá para Eliseu, não, Eliseu tinha que soltar fogos, Eliseu tinha que ter uma banda ali tocando para ele, recebendo o grande Naamã, né? Não. Ele só pediu, vai tomar um banho ali no Rio Jordão, aquele rio, como a gente viu ali nas imagens de Israel, aquele rio que você não vê 10 centímetros da água, de tão barrento que é. Então aquele rio que você entra sujo e você sai mais sujo. Não é um rio legal para tomar banho, para se lavar. É uma água escura. Você só entra lá para sair com mais barro no seu cabelo. Mas era o que o Senhor falou que ia fazer. Porque o Senhor queria a humildade dele. Então veja, cada coisa que o Senhor pede é para que a gente melhore. A arrogância, o orgulho é um câncer na vida das pessoas. Então o Senhor está trabalhando no quê? Quebra esse orgulho, meu amigo. Quebra essa arrogância, vai se tornar mais humilde. Olha que maldade que o Senhor está fazendo com a gente, né? Olha a maldade. Olha a maldade. Igual quando tem gente que critica, né? Critica os crentes, tal. Critica pelo quê? Que a gente ora na madrugada, que a gente respeita a família, que a gente quer ser respeitado na nossa fé, na nossa postura, que a gente não se vende. Não, esse povo é louco, esse povo é isso, esse povo é aquilo. Não. Tem que ter identidade. A gente tem que assumir a identidade de Cristo. A gente tem que assumir, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo.
A minha bandeira é Cristo. A minha bandeira é o Ministério Mudança de Vida. A minha bandeira é o Senhor Jesus. Esse é o meu lugar, essa é a minha bandeira. E não ficar com vergonha, eu dizimo, não vou falar que eu vou em tal lugar, pelo amor de Deus. O ímpio não tem vergonha de ser imoral, de ser desonesto. Ele não tem vergonha de nada, ele é um sem vergonha, na verdade, né? É um sem escrúpulo, é um sem qualquer coisa, né? E aí, muitas vezes, aqueles que se chamam crentes têm vergonha de expor a sua fé, de contrariar pessoas, de expor os seus pensamentos. O primeiro grupo que vai para o inferno são os medrosos, são os covardes. Essa é a primeira turma, os primeiros da fila a irem para o inferno são esses, que têm medo de confrontar, que têm medo de expor a sua fé, que têm medo de mostrar no que ele acredita. Então vamos nos posicionar, pessoal. Vamos orar, vamos colocar o Senhor como não uma parte, mas como todo da nossa vida. O Senhor está falando, orem no Espírito em todas as ocasiões. Então são em todas as ocasiões. A gente ora para quando acorda, a gente ora quando está indo para o trabalho, quando está levando o filho para a escola, quando vai comer, quando vai começar o seu trabalho, quando vai fazer uma reunião, quando tem que fazer um exame, quando volta para dormir, quando está lá botando os filhos para dormir. Estou orando em todos os aspectos. Você ora dezenas de vezes aí ao longo do dia. Você lembra do Senhor? Centenas de vezes. Senhor, me ajuda, Senhor, me dá paciência, Senhor, me dá força. Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, Senhor. Me ajuda a lembrar isso. Me ajuda a viver de uma forma diferente, Senhor. Me ajuda. E Ele vai ajudar. O seu Pai, que está no secreto, o recompensará. Então, vamos orar ao Senhor. Vamos apresentar ao Senhor aquilo que nós precisamos. Vamos confiar que essas ordens simples, de nós não buscarmos mais o atalho, é aquilo que vai mudar a nossa vida. Senhor Jesus, nós estamos aqui na sua presença, Senhor. E nós pedimos, Senhor, manifeste-se nas nossas vidas. Abra as nossas mentes, Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor. Coloca o temor em cada coração, meu Pai. Ajuda-nos a ver, a perceber as coisas, para que nós não sejamos roubados, Senhor, na nossa fé, na nossa vida, nos nossos sonhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Eu quero repreender, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que todo mal, Senhor, todo espírito da incredulidade, todo espírito do desânimo, Senhor, toda seta maligna, toda seta de morte contra o nosso povo, Senhor, toda seta de embaraço, toda seta de fracasso, Senhor, toda seta de derrota sobre a vida do nosso povo, seta de separação, seta de doença no corpo, seta de fracasso, de desânimo, de opressão, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus, toda seta maldita contra o Ministério Mudança de Vida, contra o povo do Ministério Mudança de Vida, sobre cada pessoa que tem orado, que tem buscado, que tem apresentado ao Senhor as suas razões, tem colocado diante do Senhor a sua vida. Nós repreendemos agora todo o mal contra a igreja do Senhor. Nós repreendemos agora, pega tudo que é seu das mentes, dos corações, dos casamentos, das crianças, da mente da pessoa. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus.
O sangue de Jesus tem poder sobre o nosso povo, Senhor. O sangue de Jesus tem poder sobre a igreja do Senhor. O sangue de Jesus tem poder sobre o povo do ministério, mudança de vida. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas famílias, Senhor. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, nós precisamos do Senhor. Meu Deus, nós precisamos do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Abra as portas, abra as mentes, Senhor. Cria meios, desembaraça as coisas, meu Pai. Dê fluidez, Senhor. Dê fluidez em nome de Jesus. Abençoa o nosso povo, Senhor. Abençoa o nosso povo. Aquilo que Ele tem pedido, meu Pai, aquilo que Ele tem apresentado diante do Senhor. Responde-nos, Senhor. Responde-nos, Senhor. Dá força, meu Pai. Dá força, nós. Dá força, meu Pai. Dá força. Que o nosso povo creia, meu Pai. Que o nosso povo creia na verdade, creia na palavra. Creia, Senhor, na Tua manifestação, meu Pai. Creia. Em nome do Senhor Jesus, derrama sobre nós, meu Pai, a graça. Derrama, Senhor. Sua palavra diz que quando nós orarmos, o Senhor vai ouvir e o Senhor vai nos recompensar, meu Pai. Dá vitória, Senhor. Recompensa o Teu povo, Senhor. Recompensa cada um desses, Senhor, que está aqui nessa madrugada, Senhor, que está aqui nessa madrugada, meu Pai, que não está aqui porque foi mais fácil, Senhor, para ela. Não, Senhor, não é mais fácil. Daqui a pouco ela tem que sair, meu Pai. Talvez ela não durma, talvez ela consiga dormir 1 hora, 2 horas apenas, Senhor, e ela tem todo dia para enfrentar. Recompensa essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Recompensa, Senhor, cada um tem gastado e desgastado a sua vida na obra do Senhor, na presença do Senhor. A sua palavra diz que o Senhor vai recompensar, meu Pai, quando nós formos lá para o nosso secreto orar ao Senhor. O Senhor, o nosso Pai, vai nos recompensar. Nos ajuda, Senhor. Recompensa, meu Pai. Recompensa o Teu povo, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa com graça, abençoa com força, abençoa com unção, abençoa com autoridade, abençoa com prosperidade, Senhor. Abençoa o nosso povo, Senhor, com alegria, com sonhos realizados, com testemunhos, Senhor. Abençoa, meu Pai. Manda recursos, manda bênção, Senhor. Manda, Senhor, manda vitórias, manda testemunhos, Senhor. Manda, Senhor, manda aquilo que nós precisamos, Senhor. Recompensa o nosso povo, Senhor. Nós não somos nada, meu Pai, nós não somos ninguém, Senhor. Nós não somos nada, meu Pai, nós somos falhos e pecadores, Senhor. Mas o Senhor está aqui dizendo que o Senhor, como um Pai amoroso, o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos abençoar. Nós vamos lá, nós colocamos o Senhor na nossa vida. Nós não usamos apenas, eu quero apenas a sua mão. Não, Senhor, eu quero o Senhor, eu quero a sua face. Eu quero relacionamento diário com o Senhor, relacionamento contínuo, integral com o Senhor, meu Pai. Desperta-nos, meu Pai, nos ajuda a ter um relacionamento real, Senhor, integral, contínuo com o Senhor. Dá vitória, Senhor. Dá vitória e desperta, Senhor. Desperta, meu Pai, cada um, Senhor, para que possamos usar palavras como essa, Senhor. Tão simples, tão curtinhas, mas que mostram tanto poder dentro delas, Senhor. Ela simplesmente diz, o Senhor simplesmente disse, que quando eu orar, se eu tiver intimidade com o Senhor vai me abençoar. Só isso. Só isso. Eu só preciso orar, crer, e o Senhor vai recompensar. Então nos ajuda, Senhor. Nós sabemos que o tempo das coisas é o Senhor que determina, Senhor. Nos ajuda a não atrasar mais a nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não desperdiçar mais o nosso tempo, as nossas oportunidades. Abra as nossas vidas, as nossas mentes, meu Pai. Abre o nosso coração, meu Pai, queima-nos com Teu poder, meu Pai. Queima-nos com Teu Espírito, Senhor, para que possamos dia após dia ter mais saudade, mais sede e fome do Senhor, meu Pai. Nos ajuda. Nós não queremos viver avulsos, Senhor. Nós não queremos viver sozinhos, nós não queremos viver ao nosso próprio modo, Senhor. Não, nós não queremos isso, nós queremos o Senhor. Nós queremos o Senhor, meu Pai. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, responde-nos, Senhor, recompensa, meu Pai, recompensa cada um desses que tem gastado e desgastado a sua vida, a sua saúde na sua
na sua presença, meu Pai. Como tantos que estavam aí, Senhor, essa semana passada, destruindo, Senhor, literalmente destruindo a sua saúde, a sua vida, destruindo o seu futuro, com doenças, meu Pai, com divórcios, com imoralidade, com filhos não desejados, meu Pai, não planejados, bagunça de todo tipo, Senhor, mortes, bebedeiras, meu Pai, imoralidades, orgias, meu Pai, todo tipo de imundície, todo tipo de coisas erradas, meu Pai, nojentas. Mas nós estamos aqui na sua presença, Senhor, clamando ao Senhor, porque cremos no Senhor, clamando ao Senhor, porque precisamos do Senhor, meu Pai, porque não é a nossa força, meu Pai, é o Senhor. Nós preparamos o cavalo para a batalha, mas a vitória quem dá é o Senhor. Nós fazemos a nossa parte, estamos aqui, Senhor, clamando, esperando do Senhor, confiando no Senhor, porque cremos que o Senhor vai fazer a sua parte. Então que possamos fazer a nossa parte, de ter uma atenção, uma vigilância, de não estar apenas aqui na madrugada, meu Pai, não ser um sacrifício tolo, não apenas estar aqui, meu Deus, mais distraído, cochilando, dormindo, Senhor, mas realmente focados, atentos. Não que seja algo simples ou fácil, claro que não, mas o Senhor está vendo o nosso coração, meu Pai. O Senhor está vendo a nossa vontade de te agradar, meu Pai. Não é nada, meu Deus, o que nós ganhamos de fato, Senhor. O que a nossa carne ganha, Senhor, não, a nossa carne só está perdendo. É isso esse é o bom. Esse é o ganho que nós temos, que a nossa carne está perdendo. Mas o nosso espírito está sendo fortalecido, está sendo engrandecido e fortalecido no Senhor, meu Pai. Nós estamos aqui esmurrando a nossa carne, para que o nosso espírito seja fortalecido. Nós estamos aqui, Senhor, porque cremos, porque acreditamos no Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Responde cada um. Responde cada pedido, cada projeto, cada situação, Senhor, que tem sido colocada diante do Senhor, que nós precisamos de um milagre, Senhor. Faça milagres, Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, é hoje, será para sempre. O Senhor não muda. Faz de novo, Senhor. Faz de novo no nosso tempo. Faça milagres, Senhor. Realiza milagres. Realiza milagres, Senhor. Realiza milagres, meu Pai. Tome posse do seu milagre. Eu tomo posse, meu Pai, das nossas vitórias. Eu tomo posse do suprimento. Eu tomo posse da vitória, meu Pai. Eu tomo posse da fluidez. Eu tomo posse, meu Pai, daquilo que nós temos esperado diante do Senhor. Nós tomamos posse daquilo que nós temos colocado diante do Senhor. Eu tomo posse, meu Pai, das minhas vitórias. Eu tomo posse das vitórias do nosso povo, Senhor. Eu tomo posse, meu Pai, das nossas vitórias. Eu tomo posse, meu Pai, das nossas vitórias. Eu tomo posse das nossas vitórias, Senhor. Eu tomo posse das nossas vitórias. Eu declaro, meu Pai, eu declaro aquilo que nós temos colocado, apresentado diante do Senhor, como uma verdade, como uma realidade, Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Quando eu oro, tu falas pra mim. Quando eu oro, tu abres pra mim. Quando eu oro, tu passas por mim.
meu Pai. Revele-se a nós, meu Pai. Manifesta-se nas nossas vidas, Senhor. Manifesta com poder, meu Pai, com dunamis do Senhor. Manifesta-se com o seu fogo consumidor, meu Pai. Manifesta-se. Que fique claro, fique evidente, meu Pai, que não haja como imaginar outra explicação, senão o poder do Senhor. Que não dê para explicar não haja outra explicação, meu Pai, que fique claro, que fique evidente. Que fique claro e evidente que foi o Senhor quem fez, Senhor. Amém, Senhor. Onde só o Senhor e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu Pai. E eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu Pai. E eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu Pai. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela vida, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, pela certeza, pela segurança, Senhor, que o Senhor está trabalhando, meu Pai, que o Senhor sempre está trabalhando em nosso favor, meu Pai, que aquilo que nós temos colocado aqui diante do Senhor, meu Pai, cada pedido, meu Pai, cada cesto de oração, livro, Senhor, cada fotografia, cada situação, meu Pai, que estão nos altares do Senhor, meu Pai, em todas as nossas igrejas. Nós cremos nisso, meu Pai, que o Senhor está respondendo, o Senhor está fazendo, o Senhor está trabalhando em nosso favor, meu Pai. E cada pessoa que mandou seus pedidos de oração no chat, cada situação que tem sido colocada e apresentada, meu Pai, nós cremos no seu poder, nós cremos na resposta, Senhor. Nós cremos nas portas abertas, nós cremos nas curas, nós cremos, meu Pai, nas mudanças de realidade, Senhor. Nós cremos na mudança da realidade, nós cremos na vitória, Senhor. Não há outro caminho, Senhor, não há outro lugar para quem iremos, não há outro lugar, não há outro caminho, meu Pai, não há atalho, só existe o caminho. Então nós continuamos crendo e confiando no Senhor, meu Pai, louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos no Senhor, meu Pai, nós cremos no Senhor. Ajuda-nos, Senhor.
Eu peço a cobertura do teu sangue, eu peço que o Senhor dê graça, força, saúde, que essa pessoa tenha uma quinta-feira incrível, uma quinta-feira poderosa, abençoada, que onde ela for, meu Pai, que ela encontre o seu favor, que ela creia, Senhor, que ela viva um milagre, que ela veja, meu Deus, a tua mão trabalhando em favor dela, que ela veja a diferença em todos os momentos da vida dela, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida, te agradecemos pelas oportunidades. Te agradeço, Senhor. Te agradeço pelas vitórias, meu Pai, eu creio. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está nos respondendo, nos recompensando por todas essas orações que nós temos feito, Senhor. Seus ouvidos não estão fechados para nos ouvir. O Senhor não está distante, o Senhor está bem próximo. O Senhor está próximo, o Senhor quer fazer. Então faça, meu Pai, eu te peço. Faça nas nossas vidas. Eu te peço. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos, Senhor, te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus.